Escritório de advocacia ligado ao ex-ministro da Justiça e ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, recebeu cerca de 5 milhões em pagamentos do Banco Master por serviços de consultoria jurídica e institucional. O contrato previa repasses mensais de 250 mil desde 2023. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no plantão do Meteoro. Dai, eu tô começando a chegar à conclusão que a estratégia do Vorcaro nesse esquema do Master foi assim: se eu envolver todo mundo no esquema, ninguém vai me investigar. Porque, pelo amor de Deus. Sofia, era exatamente isso que ele tentava fazer. O garotinho deu uma entrevista que ele era muito bem influente, que ele fazia ali umas relações comerciais com praticamente todo mundo. E é exatamente isso. Você cantou a pedra. Ele fazia excelentes relações com muitas pessoas, pessoas de espectros totalmente distintos. Não é sobre direita ou esquerda, ele se envolvia com quem tinha poder, uma espécie de poder. No caso do Lewandowski, foi no momento ali de 2023, foi assinado em 2023 esse acordo. O Lewandowski já não estava mais no STF, mas ainda era um ex-ministro do STF e ainda era uma pessoa ali muito bem cotada junto do presidente Lula. Não à toa, logo depois, em 2024, ele foi convidado para ser ministro da Justiça. Mas tem uma coisa, viu, Sofia? E é importante que a gente deixe isso muito claro. Diferente, por exemplo, do que a mídia hegemônica tenta trazer, a defesa do Lewandowski utiliza a seguinte informação: desde que o Ricardo Lewandowski foi convidado para ser ministro da Justiça e Segurança Pública, ele suspendeu a OAB e se afastou do escritório de advocacia. Então, ele não representava mais o escritório de advocacia, nem advogava, nem era consultor para nenhuma empresa, tampouco do Vorcaro. No entanto, tem sociedade com parentes do Lewandowski, essa empresa que ainda prestava consultoria para o Vorcaro. Ou seja, mesmo diretamente o ministro não estando envolvido, mas parentes estavam. O que não quer dizer muita coisa, é aquela questão mais na linha da ética do distanciamento para casos assim, que a gente sempre fala sobre isso, mas só que existe uma ideia magnífica, né, de que os advogados eles precisam ter uma certa isenção, um certo distanciamento. A gente já falou sobre a mulher do Moraes, por exemplo, o escritório, que também defendeu, também trabalhou para o Banco Master, não é a defesa do Banco Master agora, não é a defesa do Vorcar agora, mas trabalhou para o Banco Master, tinha um contrato com o Banco Master, e a gente fala sobre a ética, né? Como é que você, enquanto ministro, você, enquanto secretário de Justiça, vai conseguir, de fato, ser uma pessoa totalmente imparcial, ou pelo menos juridicamente falando, mais justa possível, se você tem um parente ali trabalhando, né, defendendo aquele banco? É realmente muito delicado, no mínimo, a pessoa precisaria se afastar desse assunto. E é por isso que o Vorcaro ele escolheu muito bem as pessoas que ele queria se relacionar, Sofia. Ele sabia como fazer esse processo. Então, assim, é, não dá para dar parabéns para uma pessoa que causa o que ele causou, mas a gente pode dizer que ele foi um excelente estrategista, viu? Inclusive, porque até o Brasil ele colocou em maus lençóis, e o presidente Lula que se encontrou com ele em determinado momento. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu vou te pedir para trazer a matéria que fala sobre o Lewandowski, por favor, Sofia. E essa prestação de contas, digamos assim, a respeito do que seria essa consultoria jurídica junto ao Banco Master. Quem vai trazer mais detalhes para a gente ao vivo, aqui de Brasília, é o repórter Pedro Teixeira, está em cima desse assunto. Boa tarde para você, Pedro.
Tudo bem, Isabel? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Mais um desdobramento desse caso do Banco Master, novamente com um integrante, agora ex-integrante do governo federal, o envolvimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, num processo ali de consultoria jurídica ao Banco Master. O portal Metrópolis publicou uma matéria indicando que o ex-ministro e o escritório da qual fez parte o ex-ministro e faz parte alguns dos seus familiares teria recebido cerca de 5 milhões de reais por consultorias jurídicas que foram dadas ao Banco Master. Em nota, o ex-ministro Lewandowski esclareceu que, ao ser convidado pelo presidente Lula para assumir o Ministério da Justiça em janeiro de 2024, ele deixou seu escritório de advocacia e suspendeu seu registro junto à OAB. Os esclarecimentos foram dados em razão desta matéria publicada pelo Metrópolis. O nome de Lewandowski, de fato, não aparece vinculado a escritórios de advocacia, segundo o sistema do Cadastro Nacional dos Advogados da OAB. Apesar disso, o nome dos familiares ainda constam como sócios do Lewandowski Advocacia, que teve o grupo de Daniel Vorcaro como cliente. E eu digo que este é mais um desdobramento deste caso, viu, Isabel? Por quê? Porque o líder do governo no Senado Federal, o senador Jacques Wagner, já tinha admitido que ele acabou indicando o ex-ministro do Supremo e ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para exercer essa consultoria jurídica. Ontem a gente também confirmou a informação de que o presidente Lula teve um encontro com o ex-dono do Banco Master e também com o ex-CEO do grupo, Augusto Lima. E esse encontro foi intermediado ali pelo ex-ministro da Fazenda, tanto de Lula como também da ex-presidente Dilma Rousseff, o Guido Mantega. Então tem ali um certo relacionamento de integrantes do Banco Master com integrantes do governo federal. Isso tem indicado uma série de preocupações, em especial dentro do Palácio do Planalto. O presidente Lula tem cobrado que as investigações avancem, justamente para mostrar que nenhum integrante do governo teve algum tipo de envolvimento ou relacionamento nos golpes e nas fraudes que foram aplicadas pelo banco e que, enfim, não tiveram participação na gestão disso tudo. Mas, de qualquer forma, ontem e hoje a gente teve a confirmação de vínculos, né, de integrantes do governo federal com o Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, e com o núcleo duro ali, os principais executivos do... É isso. Eu gostei muito da pergunta da Juliana, Sophie. Vou colocar aqui se o Vorcaro seria um Nepo Baby. E ele é um Nepo Baby, sim. E eu te mandei, Sophie, 2 links no nosso chat privado, porque tem uma coisa que é muito interessante sobre a família do Vorcaro. Não é só ele. Existe toda uma estrutura entre empresários, e aí a gente precisa repensar justamente sobre quem tem dinheiro no Brasil e quem tem acesso a fazer absolutamente tudo sem ser impedido. Uma das matérias do Globo vai falar aí que o Vorcaro, da família do Vorcaro aqui na Bahia, foi embargado pelo IFAM porque não tinha simplesmente os documentos necessários para a obra ser feita para o funcionamento desse espaço. E a gente também tem uma outra matéria, que é a do UOL, que vai falar, e é recente, agora de janeiro, inclusive, que vai falar que parentes de Vorcaro admitem um projeto irregular de carbono na Amazônia. Aí é uma outra empresa da irmã de Daniel Vorcaro, que é acusado, né, de orquestrar esse esquema fraudulento, e essa empresa administrada pelo pai do Daniel, que é o Henrique Vorcaro, e pela irmã, seria uma empresa que estaria também fazendo extração ilegal de carbono na Amazônia. Então, é só para a gente entender que, sim, o Vorcaro, um Nepo Baby, ele teve acesso a tantas pessoas importantes por causa do seu ciclo ali familiar. O pai dele é empresário, mais de 50 empresas, e ele é aí o acusado desse esquema milionário, bilionário, na verdade, um esquema que, basicamente, eles vendiam títulos com valor menor do que um valor de mercado, não sustentável, as pessoas investiam seus patrimônios ali, seu dinheiro ali, empresas também investiam,
o Estado também investia, várias previdências privadas de funcionários públicos foram investidas nesse espaço, nesse banco, e esse banco não tinha como quitar essas cartas de títulos. Então, o banco decreta falência e as pessoas ficam sem absolutamente nada, sendo que o banco em si deve muito mais do que ele conseguiria arcar, do que o próprio fundo de segurança para esses casos conseguiria arcar. Então, a gente não sabe ainda, Sofia, quem vai de fato sair no prejuízo, se vai ser o Tesouro Nacional, se vai ser o Estado ou se vai ser a família do Porcaro. Eu acho muito difícil que seja, inclusive, pelo histórico que é o Brasil com esse tipo de crime. Mas a gente tem uma teia muito bem feita. Eu, outro dia, você estava falando sobre o Porcaro, você fez um comentário ótimo, Sophie, que é tipo o PowerPoint do Dallagnol, né? Que todas as setinhas apontam para o Banco Master e o Porcaro, e é exatamente isso. Ele se cercou de figuras políticas de vários espectros, de várias hierarquias, e todas, né, as pessoas que eles se cercam são pessoas que poderiam beneficiá-lo politicamente, em algum projeto de alguma forma. A gente tem um cuidado aí, só para finalizar, a gente tem que ter um cuidado, porque estão tentando relacionar isso ao presidente Lula, que até então não tem nenhuma relação, a não ser um encontro que teve com o Porcaro, que foi orquestrado pelo Guido Mantega, e é natural o banqueiro conversar com o Lula. Vale lembrar que o Lula deu muito dinheiro para banqueiro no Brasil, não tem como negar isso, né? Todo mundo gosta dele, até a dona do Itaú, mas é isso. A gente não tem nenhuma relação de que o Lula, de fato, esteja com o mínimo de envolvimento, e espera que as investigações tragam isso, porque vai ser usado contra Lula durante essa campanha eleitoral, com toda certeza, Sofia, como vem sendo utilizado contra o STF também, viu? Pois o caso do Banco Master é uma das fraudes econômicas, financeiras mais absurdas do nosso país, e que era totalmente previsível que algo estava acontecendo de errado e todo mundo foi deixando passar por todo esse tempo, né, até o Banco Central. E isso não estou falando só do Galípolo, não, estou falando aí do Campos Neto, que veio antes dele também. Escuta, como é que vocês deixaram esse negócio chegar do tamanho que ficou? E daí a gente começa a entender, com todas as conexões que vão aparecendo, com o ministro da Justiça, com a esposa do Xandão, com o Dias Toffoli, com o telefone de um monte de bolsonarista no celular dele, incluindo o Nicolas Ferreira, com a Igreja da Lagoinha, sabe? Vai aparecendo as conexões e a gente vai entendendo como é que isso foi sendo deixado passar. E acaba mostrando que o problema não é um ou outro, o problema é que a gente tem um sistema político inteiro que tá falido, né? E o que vai parecendo é que a gente começa a entender como é que, da onde que essa imunidade que as pessoas muito ricas têm no nosso país surge dessas conexões que elas são capazes de fazer. E essas conexões que elas nem sempre são necessariamente ilegais. Essa conexão com o Lewandowski, ela não tem nada de legal nela. Assim como a conexão com a esposa do Xandão também não tem nada de necessariamente ilegal. Mas é no mínimo muito suspeito. E daí entra aquela história, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E esse pessoal não está fazendo um bom trabalho nisso. Nem o Lewandowski, nem o Dias Toffoli, nem Xandão, nem Nicolas Ferreira, nem Igreja da Lagoinha, nem ninguém tá fazendo um bom trabalho em parecer honesto. Mas enfim, resta saber se vai dar em alguma coisa. Quanto mais essas conexões vão aparecendo, mais eu chego à conclusão que não vai dar em nada. Ficamos por aqui, Dai? Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.